a este webinar sobre o APQP PIPAP da Stellantis. Antes de mais, como alguns já devem saber, o Grupo Stellantis fez a revisão e fez a criação também de novos requisitos para esta metodologia associada à gestão de projeto. Contudo, já era algo que vinha do grupo PSA no passado, desde 2015 que já tínhamos esta metodologia, que sofreu algumas revisões, alguns ajustes, digamos assim, nesta última revisão e também no sentido de acompanhar a própria revisão dos requisitos para os fornecedores. Quando falamos do APQP, leva-nos para a monitorização do fornecedor e para a monitorização de todas as suas atividades durante a fase do projeto, durante as diferentes gates do projeto. Tanto para novos projetos, como um novo veículo, como eventualmente alterações já após vida série, que o produto possa também sofrer. Apesar disso, esta metodologia assenta, acima de tudo, na troca de informação, na partilha e na comunicação entre cliente e fornecedores. E como está sobre também a alçada de uma plataforma, ou mais do que uma, inclusive, vai permitir também o armazenamento de toda a informação, de toda a documentação e evidências durante uma fase de projeto, mas que, acima de tudo, pretende que seja um veículo de comunicação ágil e fácil entre ambas as partes. Quando falamos da metodologia, que não está muito distante do que nós temos no manual da IAG do APQP, temos 5 gates. A gate número 1, associada à fase de cotação, planeamento, definição do programa. A gate 2, toda a parte de desenvolvimento tanto do produto e dos processos produtivos. A Gate 3 associada à produção de ferramentas. A Gate 4, acima de tudo, leva-nos para a submissão do PIPAP e, acima de tudo, todo o controle do produto e do processo e a preparar a organização para a fase de SOP, e que leva-nos principalmente aqui para, vamos dizer, quase como uma golden rule, que os PIPAPs devem estar totalmente aprovados, portanto, sem qualquer desvio, 2 semanas antes deste Launch Readiness Milestone. Basicamente, estamos aqui a falar do arranque da produção de carros em série, portanto, de carros vendáveis. Isto também considerando aquilo que é o calendário da própria Stellantis, da fábrica da Stellantis, numa fase também de projeto. Gate 5, falamos na fase de ramp-up, produção série, encerramento e fecho do projeto. Quando olhamos ao APQP, a Stellantis criou a sua própria grelha, ou a grid, pensando aqui também na expressão em inglês. Portanto, a grelha é criada pelo próprio Stellantis, pela engenharia da Stellantis, portanto, entre as várias funções responsáveis também pela gestão desta mesma grelha. É criada para um novo componente, ou, como há pouco já referi, no caso também de alterações, a grelha pode ser reaberta. E não quer dizer que uma mesma grelha não possa conter mais do que um part number, caso, por exemplo, o processo seja comum entre ambos. Apesar de tudo, a grelha é criada apenas para o Tier 1 e, em caso seja um fornecedor imposto, também poderá ser também aberta a grelha para esses casos de Tier 2 de fornecedor imposto. Por outro lado, a grelha. A grelha, acima de tudo, vai nos dar a visão da documentação das atividades que o fornecedor terá que realizar em cada uma das 5 fases. Na totalidade temos 27 atividades ao longo das 5 gates, com cerca de mais de 70 requisitos, vamos falar até de documentos a serem criados e serem também submetidos, divididos entre responsabilidade entre cliente e fornecedor. Mas, apesar de tudo, grande parte destes requisitos são responsabilidade do fornecedor ao serem criados e também, carregados nestas mesmas plataformas onde a grelha está presente. Portanto, acima de tudo, a grelha está sobre a base de uma plataforma, o Aurus ou o PLM, por exemplo, e é por aqui que toda a informação vai fluir e toda esta troca de documentação e análise vai acontecer. Por outro lado, a grelha. Acima de tudo, e o porquê desta grelha, o motivo também desta visão global da gestão de projeto e da documentação e das atividades que a Stellantis pretende que exista. Para que o fornecedor saiba exatamente o que fazer, o poder planear em avanço, poder antecipar essas atividades e que seja mais fácil até a identificação de, por exemplo, situações não aplicáveis ao âmbito do projeto. Permite, a grelha estando numa plataforma, o carregamento da documentação de uma forma mais fácil, mais ágil também.
Por outro lado, até a própria Stellantis fazer essa rastreabilidade do trabalho do fornecedor e também a sua classificação dos documentos, relembrando que há aqui também uma classificação inerente à documentação que é suportada, portanto vamos ter eventualmente documentos identificados ou atividades a cinzento, que são situações de não aplicabilidade, o verde que o documento cumpre com todos os requisitos, portanto, e é aceito pela Stellantis, e o vermelho quando eventualmente algum dos requisitos não está a ser cumprido. Portanto, também, como podem ver, esta grelha na própria plataforma vai permitir uma comunicação mais ágil entre ambas as partes. Por outro lado, a monitorização do projeto, sem dúvida alguma, será muito mais fácil, tanto para o fornecedor como para o cliente, perceber exatamente o que está pendente, o que é necessário eventualmente criar em termos de plano de ação, o que já está fechado. Portanto, também é um dos objetivos, é que essa monitorização possa ser mais ágil. Por outro lado, a grelha também tem as suas regras em termos de criação. Claro, por parte da própria Stellantis, não por parte do fornecedor. Aqui falamos numa fase de RFQ, numa fase de seleção de fornecedor, em que após essa nomeação e fornecedor nomeado, a grelha vai ser aberta, seja no PLM, seja no AUS, e será aqui também a engenharia a fazer essa mesma abertura, regra geral, após a emissão do contrato, vai gerar-se uma notificação por e-mail e alguma documentação que vai ser já criada e carregada por parte da engenharia para que a grelha, digamos, apareça visível para o fornecedor. E neste caso, entre nomeação e a criação da grelha, temos um prazo máximo de 3 semanas. Entre essa criação e o kick-off meeting, e neste caso a primeira gate review correspondente à gate 1, temos aqui outras 3 semanas, o que prefaz 6 semanas entre a nomeação do fornecedor e a primeira reunião de gate review. Portanto, temos aqui este calendário apertado, que tem que ser controlado tanto pelo fornecedor como por parte da Stellantis, mas essas são as regras que, digamos, qualquer fornecedor também terá que garantir. Por outro lado, há aqui também um conjunto de funções, de responsabilidades, e vamos ver só algumas delas por parte da gestão da engenharia, neste caso engenharia e também qualidade da Stellantis, e aqui quando falamos de qualidade também entra já numa parte final até qualidade de fábrica. Regra geral, o Product Designer ou o Technical Designer Leader serão os responsáveis e são os criadores e proprietários da própria grelha, portanto são essas funções que vão gerir a grelha em termos de planeamento, em termos também das próprias plataformas e também, acima de tudo, liderar a validação da documentação das evidências de conformidade do produto. Por outro lado, a cada gate review, vamos ter aqui o Subsystem Technical Manager como responsável e como responsável também para avaliar se todos os requisitos estão a ser cumpridos para que a gate possa ser fechada. E um ponto importante é que não podemos avançar para a gate seguinte se a anterior não for totalmente fechada. Portanto, este é um pormenor também que vem descrito também nas regras da própria metodologia. Por outro lado, vamos ter também, por exemplo, o SQE, que eventualmente o Supply Quality Engineer, que faz também aqui algum trabalho com os fornecedores no terreno, por exemplo, ou até o Project Quality Manager, que será responsável aqui já pelo processo da PQP e PPAP também já na gestão também do projeto. Apesar de tudo, o PPAP já será aprovado pela fábrica, neste caso, qualidade de fábrica será responsável por fazer essa aprovação. Em termos de monitorização dos requisitos, e já falei de alguns, neste caso até a Gate Review, vamos ter aqui 3 metodologias associadas à monitorização do projeto. Vamos ter a Summary Meeting, regra geral com uma frequência mensal, ou eventualmente aqui pode ser necessário fazer aqui algum ajuste. Regra geral tem como objetivo avaliar o progresso, a evolução do próprio projeto e principalmente para identificar e antecipar potenciais bloqueios ou riscos, eventualmente também de incumprimento por parte do fornecedor, e que aqui, regra geral, vamos ter as compras, não é? Por parte de qualidade temos o SQE, temos também algumas funções de engenharia e o próprio também fornecedor, mas que acima de tudo é uma forma de evitar potenciais atrasos ou eventualmente desvios em termos de cumprimento de requisitos, tanto a nível do produto como a nível do processo. As Technical Progress Review
Acima de tudo, vão ser reuniões que vão ser agendadas a pedido, acima de tudo, quando há problemas, desvios em termos de concepção, de validação ou mesmo industrialização do produto, e que, acima de tudo, vão ser reuniões com a própria engenharia da Stellantis que vão permitir definir ações ou definir eventualmente decisões para a própria revisão, por exemplo, de alguma concepção ou eventualmente de alguma característica de produto. As Gate Review, como já referi há pouco, portanto, vão acontecer em cada uma das fases do APQP, cada uma das gates vai acontecer esta reunião. Vai acontecer, acima de tudo, para formalizar o encerramento da gate e passar para a seguinte. Contudo, na preparação desta Gate Review, o fornecedor terá que garantir que toda a documentação terá que ser entregue 15 dias antes desta reunião ou do agendamento desta reunião. Portanto, são aqui alguns dos prazos que por parte do fornecedor terão que ser cumpridos e que terá também que antecipar de forma a incluí-lo também no seu planeamento de projeto. Com isto, fazer aqui uma pequena revisão às 5 gates. Portanto, a Gate 1 leva-nos para a fase de cotação, para a fase de RFQ, planeamento e definição do programa, que, acima de tudo, como vimos há pouco, após a nomeação, há 3 semanas para que a engenharia crie a grelha na respectiva plataforma, com a alocação também de responsabilidades, também a equipa por parte da Stellantis a ser definida, há a validação da definição e do planeamento do projeto e, eventualmente, também já de alguns temas específicos, como, por exemplo, as CTFs ou, eventualmente, o Risk Mitigation Plan, ou já alguns pontos que irão ser, digamos, iniciados pela Stellantis e concluídos pelo fornecedor. E, acima de tudo, temos aqui o tal prazo de 6 semanas a ser cumprido após a nomeação para a Gate Review. Vamos para a Gate 2. Acima de tudo, leva-nos para o desenvolvimento de produto e de processo, portanto, com várias tarefas de desenvolvimento a nível de produto, a nível de processo também, e acima de tudo também dependendo da responsabilidade do design e concepção da peça, que pode ser da própria Stellantis, pode ser do fornecedor, não é? Mas o objetivo desta Gate Review será alcançar o designing freeze, portanto, no sentido de termos a concepção congelada, vamos dizer assim, definida, para que se possa iniciar o OK para a produção de ferramentas e para que toda esta parte, digamos, associada já ao processo inicie-se o quanto antes. Gate 3 leva-nos para a produção das ferramentas, portanto, para a produção de tudo o que sejam meios úteis necessários à produção, não é? Portanto, pensando na injeção do molde de injeção, por exemplo, uma ferramenta de estampagem, eventualmente também outros toolings necessários. Por outro lado, a Gate Review vai nos levar à aprovação por parte da Stellantis para a entrega das primeiras peças dessas mesmas ferramentas. Portanto, as First of Tool Parts, digamos assim, vão ser produzidas durante esta Gate 3 e no fecho da Gate 3 a Stellantis vai dar a autorização para que elas possam ser entregues na fábrica. A Gate 4 leva-nos, acima de tudo, para o processo de PPAP e, acima de tudo, também é essa a grande atividade que vamos ter aqui, digamos, em termos macro. Vamos ter, acima de tudo, aqui um conjunto de atividades a nível de produto e de processo, como algumas auditorias, visitas à fábrica também, que vão fazer por parte também da validação por parte da Stellantis já no terreno e também do fornecedor, como é óbvio. E esta Gate Review, o fecho desta Gate deve ser feito 2 semanas antes do envio das primeiras peças para que haja a produção dos primeiros veículos, portanto, para a Launch Readiness Milestone seja também cumprida. Este é um prazo importante, como vimos há pouco, como uma regra de ouro em termos também de planeamento. Isto, claro, também vai obrigar o próprio fornecedor a antecipar todas estas atividades. Quando falamos do próprio PPAP, e também da Gate 4, ela só vai ser encerrada quando todos os part-numbers dentro da grelha, portanto, sejam um ou sejam vários, como há pouco também vimos, estejam aprovados com A, portanto, tenham a aprovação total em todos os campos e todos os requisitos assim identificados. O processo de aprovação do PPAP leva-nos para também 3 níveis de avaliação, que têm-se mantido também ao longo destes anos. Portanto, o nível A, aprovação total, mostra que todos os requisitos são cumpridos. Portanto, é este o objetivo para que o arranque da produção de carros vendáveis ocorra. Portanto, este é o critério que a Stellantis passa para os seus fornecedores.
O D, portanto, leva para a aprovação com desvio, portanto, tipicamente o Deviation Approval, que eventualmente aqui vai requerer um plano de ação e implementação de ações urgentes para que possam fazer uma nova submissão e fechar esses desvios o quanto antes, ou podemos ter aqui uma rejeição, uma falha crítica, por exemplo, em termos de algum critério, algum requisito legal que leva a que haja uma rejeição imediata por parte da Stellantis. Por outro lado, fechando a Gate 4 com o PIPAP aprovado, vamos ter aqui ainda a fase da Gate 5, a fase de ramp-up também, em que vão haver algumas atividades, como a avaliação da capacidade, auditorias de processo também, e acima de tudo para avaliar também o conceito de série no fornecedor, o fecho dos planos de ação, que eventualmente podem ainda existir e que estão a decorrer certamente nesta fase, e a criação das lições aprendidas para que a grelha possa ser fechada tanto no PLM como no AUS e ocorre exatamente esse mesmo encerramento. Bom, com isto, de forma também de resumo, de conclusão, é uma metodologia para fomentar a comunicação entre cliente e fornecedor, para que a troca de informações seja mais fácil, seja mais ágil entre ambas as partes, a forma também do fornecedor controlar o status de aprovação que é sendo dado também pela própria Stellantis. Também, por outro lado, antecipar potenciais riscos e eventualmente até problemas e crises numa fase também de lançamento, e daí certas atividades vão ser planeadas com base exatamente nesses mesmos riscos e, acima de tudo, para que o fornecedor consiga concretizar o planeamento inicial, tal qual como foi lançado e proposto pela própria Stellantis. Bom, em caso de dúvidas, questões que queiram colocar, estejam à vontade, se conhecem os nossos canais de comunicação e obrigada.